Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a nossa primeira aula da disciplina Exames Contrastados. Desde a radiologia, no serviço de imagem, né? Tanto na raio-x quanto tomografia, na, na ressonância magnética, é de grande importância o uso de contrastes. O contraste ele vai ajudar bastante, né, na conclusão, né, de alguns diagnósticos. Normalmente nos raio-x convencionais, né? Normalmente faz esses exames simples, mas, como por exemplo na urografia escritora, já utiliza-se o contraste, né? Para fazer essa avaliação do sistema urinário, né? E não só nesse, mas todos em vários outros estudos, né? Diagnóstico de algumas enfermidades. E aqui nós vamos falar um pouquinho dos exames, né? Contrastados, mas antes disso nós devemos saber que alguns tipos de contraste, né, que se utiliza, como o sulfato de bário, o iodo e o gadolínio. O gadolínio é utilizado mais na ressonância magnética. Então, para isso nós precisamos falar um pouquinho sobre elas, como também as, como se diz, as contraindicações, né? Sabemos que o contraste também tem algumas restrições. Exames contrastados. Nos exames de raio-x, algumas estruturas anatômicas são facilmente visualizadas devido à opacidade dos tecidos. Exemplo, temos o tecido ósseo, né? Quando fazendo uma radiografia, por exemplo, os tecidos ósseos são muito mais rasos, né? Devido à sua densidade, né? Eles são muito mais, tem essa opacidade muito maior, né? Então ele apresenta com mais facilidade numa radiografia. Mas sabemos que tem alguns órgãos que já necessitam, né, da utilização de contraste, né. Outros órgãos apresentam densidade semelhante em toda a estrutura anatômica, impedindo sua perfeita visualização. Por exemplo, os rins, intestino, cápsulas articulares, etc. Né? Se fizermos um exame de raio-x simples, né, devido a possuir a densidade muito semelhante de outras estruturas anatômicas, olhando uma imagem simples, né, nós não conseguiremos assim separar uma estrutura da outra. Podemos definir contraste. Contraste radiológico é utilizado na maioria dos exames de imagem. É uma substância administrada no paciente que permite uma visualização mais detalhada das estruturas internas e dos vasos sanguíneos do corpo humano. Né? É assim que definimos contraste. E graças, né, ao uso desse contraste que chegamos assim, a algum diagnóstico. Para esses exames é necessário o uso de contraste radiológico, que são substâncias químicas, né, que servem para opacificar o interior dos órgãos que não são visíveis ao raio-x simples. Né? Se nós fizermos um raio-x de abdômen simples, né, ou seja, sem contraste, nós vamos perceber que nós não conseguimos ver umas estruturas bem nítidas, né? Os rins, a bexiga, o ureter. Então nós não conseguiremos ver uma imagem do abdômen simples. Mas a partir do momento que nós administramos o contraste, né? No caso seria o iodado, o contraste iodado, a gente conseguiria ver com mais nitidez, né? E devido a essa opacidade, esses canais, né? Essas estruturas ficariam mais opacas, mais densas, né? Favorecendo assim a imagem anatômica daquela estrutura. Há muito tempo os métodos de exame por imagem incorporaram a chamada exame contrastado, né?
utilizando um meio de contraste, seja iodado iônico ou não iônico, e o baritado, sendo este último usado somente na área gastrointestinal, né? Que é o sulfato de bário, ele é muito utilizado na área gastrointestinal. O meio de contraste faz com que a imagem se destaque melhor, com a boa qualidade e visibilidade, obtendo o melhor resultado do diagnóstico para os pacientes. Por serem substâncias radiopacas, destacam o local desejado no raio-x, aparecendo a cor branca, né? Como se torna são radiopacas, né? Então a imagem que irão aparecer branca, né? E formando assim justamente a imagem daquela estrutura a qual está sendo analisada, né? A qual está sendo estudada, né? Então isso vai apresentar uma qualidade melhor, né? Dando assim a visão de como realmente aquela estrutura se encontra. Temos aqui essa imagem desse exame, né? Do sistema gastrointestinal. Temos aqui o intestino grosso nessa primeira imagem, né? Tá vendo onde é toda essa parte branca? Intestino delgado aí, tudo isso aí, essa parte mais branca é onde está o contraste, né? Que utiliza-se o bário. Nessa outra temos aí também o enema, que é o estudo do intestino grosso. Toda essa formação branca é onde está passando o sulfato de bário. A gente percebe assim que forma justamente, né, a forma anatômica daquela estrutura. E na terceira imagem, que é a mesma, tá? A gente já percebe que já começou a sofrer algumas alterações e por quanto o bário já tá sendo eliminado. Administrados nos pacientes por via oral ou venosa, em certos casos pode ocorrer a chamada de reações adversas que alteram o sistema do organismo do paciente, mediante leves alergias com ou sem a verificação de náuseas e convulsões ou choques anafiláticos e óbito. Assim, tem essa possibilidade do paciente ter alergia, né, ter alguma reação adversa. Então, quando realiza esses exames contrastados, é importante a presença de um médico junto, né? Normalmente é um médico radiologista, ele precisa estar presente. Então, por isso que não é muito comum, não é comum em hospitais de pequeno porte, né? Onde não tem um médico radiologista, que realize o exame contrastado. Tá? No hospital mesmo onde eu trabalho, aqui em minha cidade, por ser um hospital pequeno, de pequeno porte, ele não tem um médico radiologista, então o exame contrastado aqui não é realizado, né? Devido a esses riscos adversos que podem acontecer com o paciente, né? Assim como pode ter uma reação adversa mais leve, né, com a alergia, mas também pode levar a óbito também. Isso vai variar de paciente para paciente também, né? E essas reações podem ser tanto o contraste pode tanto seja por via oral ou venosa, tem essas possibilidades dessas reações adversas. Opacidade básica em radiologia. Quando a estrutura presença de ar, percebe-se que fica totalmente preto, né? Quando aí você vê essa nuance nessa passagem, né? De tom de cinza mais escuro para o mais branco, né? Mais claro. Você vê essa nuance, né? Essa passagem, onde é o ar mais preto, a gordura, o cinza mais escuro. Tecidos moles, menos um cinza mais claro em relação à gordura.
cálcio um pouquinho acinzentado e metal totalmente branco, né? Porque ele é mais opaco, né? Muito mais denso. Aí nós temos aí ao lado uma imagem de uma radiografia. Aí a gente percebe isso aí na imagem dos pulmões, né? Vê esse tom de cinza, né? Porque os pulmões é uma grande concentração de ar, né? Então tem essa parte mais escura. Podemos ver também uma imagem, né? Bem provável de um projétil, né? Bem aí em direção ao ápice do coração. A gente percebe aí, analisando essa imagem também, nós podemos ver assim, os pulmões eles não estão simétricos, né? Se nós olharmos aí no esquerdo, ele está pouco menos, não está simétrico em relação ao direito, né? É provável que quando ele foi atingido por esse projétil, né? Pode ser que ele tenha algum certo prejuízo, né? Para pulmonar aí, né? Trazendo essa assimetria. Orientações quanto ao uso de contraste radiológico. O contraste é uma substância administrada ao paciente com finalidade de facilitar a visualização de algumas estruturas anatômicas em seu estado normal ou patológico, melhorando a qualidade da imagem e facilitando o diagnóstico. Alguns diagnósticos só podem ser feitos com a utilização de contraste. Normalmente, para que o médico chegue numa conclusão, né, é necessário administrar o contraste, né? Com uma imagem simples não é possível dar esse diagnóstico. Quando faz, né? Tanto quando tem alguma alteração devido a o contraste, ele vai facilitar na visualização daquela estrutura. Então, assim, se tiver alguma anormalidade, será muito bem apresentado, né, na imagem. Existem basicamente 3 tipos de contraste, né? A base de bário, que é administrado por via oral, que avalia o tubo digestivo. A base do iodo, que é administrado tanto por via oral como por via endovenosa, e avalia o tubo digestivo, estruturas internas, órgãos e as estruturas vasculares. E também temos a base de gadolínio, né, que sempre é administrada por via endovenosa, neste caso já não é por via oral, e avalia estruturas vasculares internas do organismo, né. Sabemos que a base, ali o bário, né, nós temos o caso de esofograma, né, utiliza o bário. O iodo, né, que é muito utilizado na tomografia, também como no raio-x. O gadolínio é mais presente na ressonância magnética. Temos aí a imagem de um contraste com bário, né? Temos aí, né, esse pó branco, né, que é dissolvido um pouco d'água, né? E assim o paciente ingere esse contraste. Aí temos aí, novamente, a imagem do trânsito intestinal, né? Temos aí a imagem do intestino grosso, né? Então, toda essa região que está branca e olha no intestino é onde está o contraste de bário, né? Se nós acompanharmos o cursor aqui, ó, essa região branca todinha aqui é o bário. Da mesma forma é aqui, ó. Ele desce, ó, formado aqui, ó, do intestino grosso, ó, a volta aqui do sigmoide, ó, fazendo a volta do sigmoide e descendo para ser evacuado. Temos aqui uma imagem de um esofograma, tá? Temos aqui a imagem dessa radiografia de tórax. Percebe-se
nesse canal branco aqui, ó, desde aqui, essa parte, o paciente está deglutindo. Percebe-se que vai descendo do canal do esôfago. Essa imagem, essa primeira imagem, o paciente está em oblíqua, tá? Ele está inclinado, tá? Mais em oblíqua. E a outra, o paciente está em perfil, né? A gente consegue ver todo o canal aí, tá? Bem nítido aí. Se tivesse alguma alteração, a gente poderia ver assim se teria algum estreitamento, né? Que não seria analisado para a imagem. Se apresentasse algum estreitamento no esôfago, essa imagem iria apresentar. Temos aqui um contraste iodado, né? Está sendo injetado endovenosa, tá? E aí na imagem nós temos aí este contraste aí da o nome aqui, a escritora, meu Deus do céu, deu um branco aqui. Mas aqui você vê que está analisando os rins, tá vendo aqui, ó, a imagem dos rins com contraste. Olha a outra aqui. Ele desce, ó, o canal do Ereteres, né? E até chegando a bexiga. Temos aqui a imagem do contraste de gadolínio. Temos a imagem também, ele não é oral, né? Ele é endovenoso também. E aqui a gente vê as imagens de como fica nessa ressonância magnética, né? Da imagem das artérias e veias, né? Todos esses vasos. O contraste tem indicação na investigação de infecções, inflamações, abscessos, pesquisa de fibrose, investigação, diferenciação, estadiamento e controle de tumores, avaliação de fístulas, estenose ou malformação do trato digestório, motilidade do trato gastrointestinal e alterações na anatomia do trato urinário, né? São nessas situações que são indicados o uso do contraste, tipo de contraste radiológico e quando são utilizados. Na radiologia, os contrastes são divididos em iodado, que pode ser o não iodado, né? Que é no caso não iodado, temos o bário e o gadolínio. A depender do tipo, pode ser administrado por via oral, parenteral, endocavitária, administrado através de orifícios naturais, como por exemplo a uretra, o reto e útero, e intracavitária, administrado por via da parede da cavidade, em questão, como por exemplo na investigação de fístula. Contrastes com bário. Os contrastes com bário são insolúveis e utilizados por via oral em exames nos quais desejamos visualizar melhor o tubo digestivo, como o esôfago, né? Igual a imagem nós já mostramos aí do esofogrel, estômago, do intestino delgado, intestino grosso, seja exames de radiografia ou tomografia computadorizada, né? Então, tanto o raio-x quanto a tomografia vai estar utilizando também, pode estar utilizando o bário. É contraindicado em suspeita de perfuração de víscera ou de algum procedimento cirúrgico sucedeu o exame radiológico, para evitar uma contaminação da cavidade peritoneal, né? Então, se houver suspeita de perfuração, então não é indicado o uso do sulfato de bário. O contraste com bário normalmente é misturado a sucos concentrados para melhor sua palatabilidade, uma vez que possui sabor desagradável. Nas duas contraindicações supracitadas, deve-se utilizar o contraste iodado ao invés do baritado, que é facilmente removido por aspiração durante a cirurgia e pode ser absorvido pelo organismo. Contraste com iodo.
Os contrastes com iodo são hidrossolúveis, né? Tem baixa lipossolubilidade, pouca afinidade de ligação com proteínas e receptores de membranas, distribuem-se no espaço extracelular e não têm ação farmacológica significativa. Eles podem ser utilizados por via oral ou intravenosa. Quando utilizados por via oral, serve para demonstrar melhor o tubo digestivo. Porém, diferente do contraste com bário, o iodo é parcialmente absorvido pelo organismo. Já quando utilizado por via intravenosa, ele serve para demonstrar melhor os diversos órgãos, bem como vasos sanguíneos e alguns tipos de lesões, principalmente inflamatórias ou tumores. Por serem substâncias radiodensas, melhora a especificidade das imagens obtidas pela visão radiológica, permite diferenciar estruturas e patologias vascularizadas das demais, né? É um dos grandes avanços, né, é o uso do contraste. Percebe-se que toda essa tecnologia, tomografia, ressonância magnética, ainda assim é importante o uso do contraste. Existem dois tipos de contraste iodado, né? Temos o iônico e o não iônico. O iônico, que quando dissolvidos em água, tem suas moléculas dissociadas em partes carregadas, eletricamente chamadas íons, né? Por isso que dá o nome de iônico. E não iônico não sofre dissociação quando dissolvidos em água e possui baixa osmolaridade. Os contrastes iodados não iônicos são mais seguros, né? Eles não trazem tanto uma reação alérgica, né? Porém, tem um custo mais elevado, eles ocasionam menos reações adversas e menos desconforto local ou sistêmico, tá? Ultimamente ele é muito mais utilizado hoje, né? Devido a trazer essa margem de segurança maior para o paciente. Mas em contrapartida, né, ele é algo muito mais caro. Todo paciente, antes da realização de um exame com contraste iodado, deve responder a um questionário que existe em todos os centros radiológicos com o objetivo de identificar pacientes que sejam hipersensíveis ao iodo. Na maioria dos questionários radiológicos há uma questão sobre alergia e frutos do mar. Esse questionário eu lembro uma outra disciplina que trabalhei com vocês, eu mostrei esse questionário para vocês, né? Não sei se vocês estão lembrados. E só quanto essa questão do consumo, né, do fruto do mar, hoje ele é muito discutido, né, porque são totalmente diferentes. Não quer dizer que hoje antes levava muito isso em consideração, mas percebe hoje alguns médicos, né, da Sociedade Brasileira da Radiologia que normalmente a pessoa pode ter alergia ao contraste de iodado, mas não tem alergia aos frutos do mar, aos crustáceos, né? E pode ser vice-versa. Então, assim, está sendo muito discutido isso, né? Não leva em consideração essa questão, alergia aos frutos do mar. Antes da realização do exame contrastado, é obrigatória a realização de provas da função renal, né? Função renal comprometida é uma contraindicação à infusão de intravenosa de contraste de iodado iônico. No entanto, tal contraste pode ser retirado do organismo pela hemodiálise, né? Permitindo que pacientes que estejam em terapia de substituição renal possam receber tal contraste. Tá? Então, se o paciente ele passa o processo de hemodiálise, né? Então, hoje é possível realizar o exame. Efeitos colaterais dos contrastes iodados. Os efeitos colaterais mais frequentes dos contrastes iodados podem ser divididos em leve, né? Sensação de calor e dor, eritema, náuseas e vômitos. Moderados, urticária, com ou sem prurido, tosse tipo irritativa, espirros, dispneia leve, calafrios, sudorese, hipotimia e cefaleia. Em estado grave, edema periorbitário, dor torácica, dispneia grave, taquicardia, hipotensão, cianose, agitação, confusa e perda de consciência, podendo levar a óbito, né? Então, esses são os riscos. A nefrotoxicidade e a reação alérgica são os dois principais fenômenos indesejáveis, né? Por isso, esse faz o teste renal, quando são utilizados contrastes à base de iodo. Apesar do uso de contrastes não iônicos apresentar uma diminuição desses efeitos, a procura de meios de contraste que não apresentam tais fenômenos indesejados tornou-se constante. Então,
Por isso hoje é muito comum utilizar-se o não iônico, né? Porque o risco já é bem menos. E temos o nosso terceiro tipo de contraste, né? Com o contraste gadolínio, muito utilizado na ressonância magnética. Os contrastes de gadolínio são utilizados exclusivamente por via intravenosa para exame de ressonância magnética. São muito seguros e muito raramente causam reações alérgicas. Então, pessoal, nessa nossa aula, são basicamente isso aqui, uma introdução, para que vocês possam compreender quando nós começarmos a estudarmos, né, cada exame que utiliza o contraste ideal, vocês possam compreender, né? Então, lembre bastante, né, desses 3 tipos de iodo. Em cada situação, qual dano usar, intravenoso, quando usa o bário, o iodo e o gadolínio, tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula.